esses tipos de comportamento que realmente pra gente ficou muito evidenciado. Uma das coisas que a gente percebeu bastante é que o povo brasileiro... Como a gente se ofende fácil demais no Brasil, né? E a gente tem que desconstruir esse comportamento. Se você se destaca um pouco mais, aí tipo as pessoas começam a ficar putas e começam a te chamar que você tá se achando e etc. O brasileiro falar que o americano é frio por ser assim. É realmente uma coisa que muda muito e muda a tua visão. O americano, ele tá em um outro nível de maturidade social. Você não vai virar íntimo de alguém do dia pra noite. Vão começar já a te rotular de antipático, de chato. Não dá match na cultura e na mentalidade mesmo, porque um país é diferente do outro culturalmente, cara. Por que será que eles chamam os americanos de frio, né? Por que será? Galera, muita gente acha que o brasileiro é um povo caloroso, acolhedor, todo mundo muito próximo e, de verdade, eu poderia dizer que realmente é. Mas ao longo de 3 anos, mais de 3 anos na realidade, morando aqui nos Estados Unidos, uma coisa mudou na nossa cabeça. A gente percebeu que a gente tinha alguns hábitos e parte desse calor humano, dessa energia, né, que a gente fala que o brasileiro é tão famoso por, era na realidade exaustivo. E eu posso até dizer que era um pouco tóxico. Esse termo tá permitido em 2025? Tá permitido. Então tá bom. A gente fala que é tóxico porque muitas das vezes esse calor humano, ele vem disfarçado aí de cobrança constante, opinião que ninguém pediu e também, muitas das vezes, você tem que ficar medindo cada palavrinha que você fala pra não magoar ninguém. Você tem que se explicar por que você não chamou pra ir pro churrasco, ou por que você saiu em tal lugar e você não convidou a pessoa. Sabe esses comportamentos de cobrança constante? E isso ficou cada vez mais evidente pra gente, cara, conforme a gente foi se adaptando na nossa vida aqui nos Estados Unidos, quando a gente experimentou o ao contrário, né? A vida aqui bem diferente da vida do Brasil. Um lugar onde você é direto e fala não, e as pessoas não vão te taxar de arrogante. Esse vídeo, tipo, não é pra gente criticar o Brasil, mas é pra gente identificar alguns padrões que a gente mesmo carregava e que na nossa cabeça, assim, são prejudiciais, principalmente pro imigrante que tá vindo pra cá. É por isso que hoje a gente vai falar pra vocês 5 comportamentos do Brasil que, pra gente, depois de mudar de país, começaram a soar meio tóxicos. E a gente vai fazer isso enquanto a gente mostra um dia nosso comum pra vocês, que a gente tem umas coisas pra resolver, e fica até o final do vídeo, porque no final a gente vai mostrar pra vocês que essa frieza que muita gente fala que os americanos têm, na realidade não é bem assim. A gente vai entender tudo isso. Então, editor, roda a vinheta e bora pro vídeo! Galera, então, a gente vai falar sobre esse assunto, porque é um assunto que toca bastante a gente, porque a gente já vivenciou várias coisas, mas antes eu queria mostrar o que a gente vai fazer, porque é o seguinte, eu e a Júlia, a gente comprou impressora 3D, né, amor? A gente comprou, gente. Olha aí, ó, tá imprimindo, é que eu tô imprimindo Fred Krueger, vocês vão ver, se vocês ficarem até o final do vídeo eu vou mostrar. E aí, galera, a gente tinha uns pedaços de madeira preto aqui, ó, que eram de uma... Era da prateleira que fica o cenário lá do canal. Aí, só que, tipo assim, eram 3 prateleiras. Aí a gente tirou uma delas pra encaixar certinho lá, e aí sobrou isso aqui, gente, da prateleira, que é, sabe, de chão. É, um pedaço de madeira. E aí, o que a gente pensou? A gente quer transformar ex-prateleira numa prateleira nova. Ela vai ficar suspensa na parede, né? Então ela precisa ser bem menor, tipo assim, metade dela. E a gente achou que essa daqui, galera, Gente, tá muito grande. não Por isso dá. que a gente precisa... Olha isso. Não tem dá, como, gente. tá ligado? É gigantesca, assim, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai lá na Home Depot e a gente vai comprar uma serrinha pra poder tentar serrar aqui no meio, uma tinta preta pra poder pintar depois, uma lixa, e aí a gente vai tentar instalar essa prateleira com esses 2 suportes que eu imprimi na impressora 3D, ó. Ah, essa é a ideia, né? Essa aqui, é assim, né? A gente vai pintar ali de preto também. É, mas essa é a ideia, se a gente conseguir cortar no meio. É, sim. Então isso, pode ser que não dê certo, se você quer saber se vai dar certo, continua assistindo o vídeo com a gente. Mas eu queria que a Júlia falasse um pouco do que a gente vai se aprofundar no vídeo de hoje, enquanto a gente vai mostrando essas coisas, porque, tipo, o brasileiro é um povo bem diferente do americano mesmo, né, amor? É muito diferente. Quando a gente muda de país, essas características ficam ainda mais evidentes pra gente. É muito louco isso, né? Uma das coisas que a gente percebeu bastante é que o povo brasileiro, ele tem muito essa ideia de povo unido. E ele realmente é, gente. É literalmente muito unido. A gente percebe muito essa necessidade do brasileiro de estar sempre em grupo. Tem que estar sempre junto, sabe? Toda semana tem que se encontrar. Toda semana tem que estar em um, sabe, pertencer a um grupo específico. Vocês entendem essa relação? Então, eu acho que não é que seja algo ruim, mas eu percebo que na cultura brasileira, isso abre espaço para uma invasão sem permissão. Exatamente, isso abre espaço para as pessoas acharem que elas têm um nível de intimidade maior do que elas realmente têm com você, né? Exato. E aí isso abre espaço para quê? Isso abre espaço para julgamento, abre espaço para a pessoa ficar fazendo picuinha, falando mal um do outro. Então, assim, esse é um comportamento que quem queira
quer não, é um comportamento brasileiro. E quando a gente vê pros Estados Unidos, a gente tinha muito desse comportamento. A gente não tá falando, todo mundo é pecador. Exatamente, a gente não tá falando que a gente é imune, que a gente não tem esses comportamentos que a gente vai citar ao longo do vídeo. A gente percebeu que a gente também tava intrínseco na gente isso, e a gente tem que desconstruir esse comportamento porque ele é sim tóxico, gente. Eu vou ler um comentário que comentaram pra gente, que até deu a ideia da gente fazer esse primeiro vídeo. Vou ler uma parte dele, vocês vão entender, né? Verdade, no Brasil julgam até a alma das pessoas e alguns brasileiros ainda têm esse pensamento aqui no Zewa, que é o que a gente falou que aumenta aqui nos Estados Unidos porque tem menos brasileiro, né? Quando vou no Brasil, tem gente que me julga por não estar com as minhas unhas pintadas, pois eu não gosto de deixar elas pintadas. Nem no meu casamento eu pintei. E a pessoa julgando, tá ligado? Ah, mano, os Estados Unidos não se cuida mais. É da cabeça, né? Enfim, galera. Conclusão. Iríamos viver isolados lá também por não suportar esse tipo de pessoa. Então, uma pessoa que mora no Brasil falando isso daí pra gente. E aí, esse negócio que a Júlia falou de estamos todos juntos, somos todos unidos, é legal, mas ele vira uma ilusão quando isso, cara, é usado pra julgar você, começar a medir você. Se intrometer na sua vida. Se intrometer na sua vida, se você se destaca um pouco mais, aí, tipo, as pessoas começam a ficar putas e começam a te chamar que você tá se achando e etc. E com certeza, se você mora no Brasil, você já viveu experiências assim, ou você é uma pessoa assim, que nem muitas vezes a gente é, só que a gente tem que olhar pro nosso coração, refletir e olhar pro nosso próprio umbigo. Parar de ficar gorando a vida do outro. E isso tem um nome, tá? Essa mentalidade, esse lance tem um nome, que eu já vou falar pra vocês, mas a gente vai pro carro antes, porque a gente vai na Home Depot pra tentar montar esse prateleiro. É. E aí, galera, como eu falei pra vocês, essa síndrome, esse comportamento, ele tem um nome. Eu descobri que ele tem um nome porque eu tava assistindo, acho que o podcast de Joe Rogan, ou enfim, eu tava assistindo algum podcast e aí falou sobre essa síndrome, que é chamada de a síndrome do balde de caranguejos. É claw bucket. Um negócio assim, que eu tinha visto na internet. E basicamente, o que é? A síndrome do balde de caranguejo é quando você é uma pessoa, um caranguejo, né, que quer sair, se desenvolver, explorar o mar pra além daquele balde que você conhece. Você quer evoluir, mas aí os outros caranguejos, cara, eles têm medo de você crescer e evoluir por expor as falhas deles, né? Por eles não quererem sair e explorar o oceano também. E aí por que chama caranguejo? Porque quando o caranguejo tem que sair do balde, ele vai lá e é puxado de volta pelo outro caranguejo que não quer sair do balde, galera. E aí, é exatamente isso que a gente tá falando, entendeu? Tipo, existe uma classificação pra isso, como a gente falou, entra um ponto que a gente até falou aqui, mas a gente vai entrar mais a fundo, que é essa intimidade muito rápido e automática que a gente tem na ideia de ser brasileiro. Isso fala um pouco também do que eles acham americano frio. Então é exatamente disso que a gente vai falar agora, dessa intimidade rápida, mas primeiro a gente vai chegar na Home Depot. Aí, galera, agora o Tesla tá procurando sua vaga sozinho aqui, ó. É isso aí. Olha que loucura. O que será que ele vai fazer aqui? Será que ele vai parar o caminhão? Ah, ele vai parar em outro lugar. Uma nova atualização que saiu, cara. Bom, galera, chegamos aqui na Home Depot. Chegamos, gente. Então, gente, ainda relacionado ao que eu tava falando antes, né? Existe uma tendência cultural do brasileiro que é adquirir uma intimidade rápida demais, né? Conhecer logo a pessoa e, assim, parece que logo já vem... Assim, o problema, gente, não é ter uma intimidade rápida demais, não entenda isso. O problema é que, com isso, vem uma permissão invisível da pessoa te cobrar, dela achar que ela pode tirar satisfações das coisas com você. Por exemplo, você decide, sei lá, pegar e viajar. Como assim você não me chamou? Você não gosta mais de mim? Você decidiu sair esse fim de semana e não quis sair comigo? Que absurdo! Nossa! Ou, por exemplo, nossa, eu te mandei, você não me responde mais, não gosta mais de mim, também fiz algo pra você. Parece que assim, é tudo um ataque pessoal. Tá se achando agora tá se achando. Tá se achando agora. É esse tipo de coisa que realmente incomoda. A gente percebe que aqui nos Estados Unidos o americano não tem isso, ele respeita o seu espaço pessoal, vai escalando o nível de intimidade, não é algo automático, você conhece a pessoa e já sabe. Não existe isso, ele respeita, a não ser que você dê acesso, né? Se você já der acesso E assim, não tem como falar que todo americano é assim também, mas 90% é. E o lance é... O lance é o brasileiro falar que o americano é frio por ser assim, mas não é isso, gente. É, vocês vão entender, mas que as coisas que a gente
gente vai falando, mas o lance que eu queria falar é o seguinte, cara. A intimidade e a construção de relação é algo construído, com confiança, tempo, entendeu? Você não vai virar íntimo de alguém do dia pra noite. Eu acho que aqui nos Estados Unidos isso é muito perceptível. E é por isso que a gente fala que, tipo, o brasileiro tem essa mentalidade e tal, e às vezes, tipo, isso pode acabar meio que sendo impeditivo pra ele ter uma vida legal aqui. Tem uma outra coisa também que a gente vai falar agora na frente do vídeo, que é um lance de ser muito direto e reto. Comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, muito direta, mas vamos comprar as coisas na Home Depot primeiro e aí fica até o final pra vocês verem o restante do vídeo pra entender do porquê que a gente tá falando que o americano não é frio. Acho que vocês estão entendendo já, né? Porque vocês são gente inteligente, eu sei. Então, o negócio é o seguinte... Júlia Duarte e pessoal de casa, eu não sei muito bem o que eu tenho que pegar. Tipo, eu sei o que eu tenho que pegar, mas eu não sei como que eu vou cortar. Então, como eu vou cortar aquela madeira? Eu acho que tem aquela serra, tipo aquelas serrinhas assim, que eu lembro do meu avô usando. Então essa que eu tô pensando também. Eu acho que é isso. Mas o lance também é que, tipo assim, talvez, é que aqui nos Estados Unidos as coisas é barata. Talvez uma serra elétrica, pequenininha, seja, tipo, 30, 40 dólares, tá ligado? E aí, tipo, eu não vou ter o esforço manual e eu vou ter uma serra elétrica. Você quer virar o Leatherface, fala a verdade. Não uma serra elétrica dessa, Julie. Primeiro que essa serra não é nem elétrica, a serra dele é a gasolina. Só a tradução que tá errada. Vamos por ordem. Mesmo que tiver as coisas aqui antes, primeiro eu vou na serra, vou procurar a serra, depois a lixa, depois a tinta preta, depois o... Ai, não sei, já me primer. Não, acho que é isso, acho que é só isso. Tinta preta, Serra, José Serra não, como a Cristiana, como a sua mãe também, como a dona Jéssica. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a dona Maria. Eu vou procurar a serra, galera. A gente vai procurar aqui, quando a gente achar, a gente avisa. Conversei com um cara, gente boa ali, o atendente, ele falou que chama Skill Saw, é uma Power Tool, ele falou que é affordable. Então é isso, galera. A gente decidiu comprar uma automática mesmo e não uma manual, porque ele falou que é barato, né? E pode ser, é uma coisa que a gente reusa. E eu sempre falei pra Júlia que eu tô gostando desses negócios de montar as coisas com a mão e tal, entendeu? Então é legal. Então a serra tá ali, e aí depois a gente tem que pegar a tinta e a lixa, aí já era. Depois a gente vai falar desse ponto que eu falei, do negócio de ser direto e tal, que, mano, um negócio que acontecia comigo no Brasil muito, principalmente nas empresas que eu trabalhei, eu sempre recebi, tipo, um tipo de feedback, ai, você tem que ser mais empático e tal, você tem que ser menos direto e tudo mais, porque as pessoas não aprendem no mesmo pace que você. Eu entendo isso, tá ligado? Só que assim, às vezes isso é mascarado do lance do balde de caranguejo que a gente falou também, entendeu? Tipo, às vezes as pessoas te taxam de arrogante e tudo mais de graça, entendeu? Então, tipo, é o lance que a gente tava falando, ser direto é um negócio que o americano é. Sim, tipo assim, ele é mais straightforward mesmo. Ele fala não mesmo, ele não precisa ficar pisando em ovo pra falar não. Então assim, cara, tipo, é realmente uma coisa que muda muito e muda a tua visão. E você sentiu isso no seu trabalho, inclusive. Total, senti. Eu vou falar mais disso lá fora. Vamos comprar a serra agora. Né? Aqui, ó, acho que é esse aqui, ó. Ah, esse? Eu achava que era esse. 52, não, é aquele ali. Acho que é aquele ali mesmo. Não, acho que tá lá pra trás, amor. Não, galera, a gente decidiu ir numa serra manual mesmo, porque aquela lá tava, tipo, 100 dólares. Essa daqui, tipo, tá 14. Aí a Júlia tá vendo no chat GPT qual que é a melhor pra gente pegar. Ele falou pra mim que tem 2 tipos de serras que cortam madeira diferente de que 2 tipos. Fala assim, preciso cortar um pedaço de madeira no meio pra fazer 2 prateleiras. Qual você me recomenda? Aí, galera, tá vendo? É assim que você aprende, ó. Gente, a inteligência artificial a seu favor aqui. Aí, galera, pegamos tudo que a gente precisa, ó. Agora vamos lá fora pagar pra continuar o papo. Galera, já deixei umas coisas aqui no carro. Então, como eu tava falando, uma coisa que a gente percebeu no Brasil, depois que a gente se mudou, é como a gente se ofende fácil demais no Brasil, né? Tipo, parece que a gente tem que ficar pisando em ovos pra fazer nossa opinião e etc, pra não magoar a outra pessoa. Então é por isso que eu tava falando lá dentro que as pessoas sempre falam, nossa, você é direto demais e etc. Aqui nos Estados Unidos eu sinto que todo mundo é assim. Então eu vou dar um exemplo para ficar concreto, né? Porque eu acho que senão fica muito abstrato. Por exemplo, isso foi até legal que eu conversei com meu amigo outro dia, mas ele virou para mim e falou assim, ó, você virou americano, né? Nem manda mais oi antes de perguntar alguma coisa no Slack, que é a ferramenta de comunicação. E realmente, cara, aqui nos Estados Unidos eles vão falar, e aí, Lucas, me ajuda com isso? No Brasil, não vai ficar suave, tem uma cerimônia, sabe? Tem que suavizar, tem que chegar com um jeitinho. E não só no Brasil isso, tá? Na América Latina como um todo. Eu percebi isso trabalhando com gente do México, da Colômbia,
Colômbia, do Brasil também. E aqui nos Estados Unidos isso é bem diferente. Então, assim, esse comportamento que a gente tem no Brasil de suavizar, de, tipo, falar que as pessoas são arrogantes por elas, às vezes, expressarem a opinião delas, ou serem autênticas demais, né? E aí entra o lance do julgamento, é um negócio que é muito diferente aqui dos Estados Unidos. E você percebe, depois que você mora aqui sendo brasileiro, quanto a nossa cultura é cheia disso. Porque, assim, o americano tem muito lance de respeitar o seu tempo. Então, ele não vai ficar, sabe, tipo assim, dando voltas e voltas e voltas pra chegar no ponto dele. Ele é direto, é isso e aquilo e acabou. Não tem essa suavização que tem no Brasil. Então eu sinto que no Brasil tem uma sensação de tentar suavizar demais, evitar confronto pra não machucar outra pessoa, e aí isso acaba às vezes voltando como? Ressentimento, fofoca no grupinho, tá ligado? Exatamente. Enfim, não... Sabe? Cara, vocês sabem do que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários. E isso também diz muito do porquê que eles acham o americano frio, galera. Mas vamos entrar aqui no carro, que eu quero ver se eu realmente vou conseguir serrar aquele negócio. Tem trabalho pra fazer lá em casa. Acho que vai dar certo. Mas é isso, ó. Continuem até o final do vídeo, porque a gente ainda vai tocar no ponto mais importante que a gente falou no início. Por que será, né? Vocês estão entendendo. Por que será que eles chamam os americanos de frio, né? Por que será? Gente, as casas aqui custam por volta de 500 a 600 mil dólares, viu? Nesse bairro que a gente tá. Dá uma olhada. Dá uma olhada 360. Dá um 360 no bairro. É mentira, viu? É zoeira. Não deve ser isso, não. Esse aí é o restaurante mais favorito da família texana. O Whataburger, dog. Galera, não deu pra filmar, mas a gente tava no Tesla no piloto automático, vou até colocar ali de novo aqui no piloto automático. Passou um cachorro aqui na frente, correndo, e o Tesla parou e salvou a vida do cachorro. Salvou a vida, gente, ele parou com tudo, a gente veio pra frente, assim. Caiu as coisas até tudo aqui no chão, Caiu tudo ó. no chão, ele freou com tudo, assim, gente, pra salvar a vida do Polícia cachorro. passou ali. O bom é que se ele quiser vir parar a gente tá do lado de casa, já vamos entrar, tipo GTA. Tipo GTA, cara, nossa senhora. GTA, então na nossa casa a gente some, acabou. O policial passou olhando bem, velho. Ele passou encarando, cara. O cara também tava comendo um hot dog, ele tava assim, ó. E ele olhou pra minha cara, acho que é por isso que ele não parou. É verdade, né? Vai falar o quê? Também tá sem a mão? Agora sim, galera, chegamos. Ó, galera, vamos ver como é que tá aqui o nosso Fred Krugson. Olha lá, já tá metade. Vamos ver quanto tempo falta. 2 horas e 53 pra terminar. A base terminou. Esse filamento, como ele é mais grosso, parece que ele fica mais... não zoado assim, mas ele dá pra perceber mais. O outro, esse daqui, ó, esses daqui que é PLA normal, porque esse daqui é silk. Ele não faz isso, mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar até o final do vídeo, galera. Mas como a gente tava falando pra vocês, eu vou preparar as coisas assim pra gente poder pintar e fazer as coisas. Beleza, galera? Agora aqui, ó, vou marcar com a minha régua, que eu imprimi na minha impressora 3D também, lá, ó. Ela só tá meio frouxa, porque precisa imprimir outro bagulho aqui de cima, eu não imprimi. Mas enfim, isso aqui é a régua da impressora 3D. Agora eu vou ver aqui quantos centímetros... Olha! Tem exatamente 30 centímetros. Então a gente vai fazer o quê? Vai marcar aqui, ó, metadinha, 15. Mas aqui tá na metade. Tá na metade. Agora eu vou desenhar uma linha reta pra saber onde a gente vai cortar. Eu acho que é assim que funciona, né? É, ele tem que ficar reto, aí a gente vai lixar também, né? Sim, também vai ter isso. A gente vai pintar, lixar. Agora eu vou tentar cortar. Aí, galera, comecei a cortar, acho que eu entendi o esquema aqui. Tá vendo que o serrote já entrou, né? Eu percebi que até ele entrar foi difícil porque eu acho que a madeira tem um verniz. Agora que entrou, eu acho que ele vai. Então, bora cortar aqui. Vamos ver quanto tempo que eu demoro. Deixa eu ver, dá uma cortada pra gente ver como... É difícil, cara. Parece ser difícil mesmo, viu? Deixa eu mostrar de perto. Nossa. E ela faz um barulho também que incomoda, assim, um pouco a orelha. Sendo bem sincera, viu? Gente, é a primeira vez do Lucas na vida dele fazendo isso. Eu falei, ele vai desenvolvendo a técnica dele aí de serrar a madeira. Não, e outra, não vou usar os 2 pedaços. Tô aprendendo ainda. Eu vou usar um, aí a gente lixa até ele ficar retinho. Sim, sim. E é isso, cara, eu vou aprendendo. Poderíamos comprar uma pronta? Poderia, mas aí eu não estaria aqui, ó. Entendeu?
Não. Quando a gente foi pedir ajuda pro funcionário da Home Depot, qual que era a serra, né, pra comprar, ele falou assim, ele já virou e falou assim, ó, se você for pedir pra gente fazer aqui, não vai rolar. Aí o Lucas, não, eu mesmo, querido, vou fazer. Aí falou, então tá bom, então... Continuando a nossa conversa, gente, dos padrões que a gente veio percebendo do comportamento do brasileiro, né? Existe muito um lance que a gente percebeu de ter uma pressão pra você ser expansivo socialmente, né? Então, aquela coisa, não basta você estar presente, você tem que interagir, você tem que ficar até tarde, porque se você for embora cedo, vão começar já a te rotular de antipático, de chato, de isso, de aquilo. É uma coisa assim que realmente nos incomoda muito, a gente percebe esse padrão aqui. E pro americano não funciona assim, pode ter, você pode falar, eu conheço americano que é assim, mas de um modo geral, pelo que a gente vê, e a nossa experiência, pro americano, você não precisa ficar se justificando. Você vai embora cedo, ele não vai ficar achando ruim, achando que você não gosta mais dele, que não vai achar que você é antipático, que você é antissocial, entendeu? Ele vai falar assim, tudo bem, pode ir embora. Acabou, não vai ter drama, não vão ficar fazendo fofoquinha no grupinho do WhatsApp, sabe assim? Então, esses tipos de comportamento que realmente pra gente ficou muito evidenciado, sabe? Depois de estar aqui nos Estados Unidos. E mesmo que você seja uma pessoa expansiva e tal, eu gosto de falar, tipo, eu sempre fui uma pessoa assim. Só que se você for demais e na cabeça das pessoas, se você for melhor que elas ou alguma coisa assim, que vem esse lance de comparação sempre, 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 entendeu? Então, tipo assim, esse lance permeia tudo e tá tudo muito ligado, né? Todos esses pontos que a gente falou até agora, eles estão ligados. E eles partem dessa cultura, dessa mentalidade, que como eu falei pra você no começo do vídeo, e a Julia vai concordar comigo, a gente também é fruto dessa mentalidade, e o que a gente tá tentando fazer é quebrar isso na nossa cabeça, etc, mostrar que tem um outro modo de vida que talvez seja melhor até, né? Tipo assim, julgar os outros é uma coisa que tá muito presente na sociedade brasileira, e isso não era standout nos meus olhos assim, quanto é hoje morando aqui fora, entendeu? Exatamente. É algo que pra gente ficou, assim, muito evidente, sabe? Depois que, ainda mais depois também de se relacionar com as tipo assim, se relacionar com brasileiros aqui e com americanos aqui, assim, pra gente fica muito evidente. E o rótulo que o brasileiro coloca no americano de frio, né, meio até pejorativo, de falar assim, não, aqui a gente é totalmente diferente, a gente é acolhedor. Mas acolhedor até aonde, entendeu? Acolhedor pra depois, pra te adotar rápido ali, conheceu, já te adota, e depois ficar fazendo fofoca nas suas costas, é sobre isso, entendeu? E aí fala que o americano é frio. Assim, esse é o ponto que a gente vê e a gente discorda muito. Eu acho que, assim, na minha percepção, galera, eu acho que o americano, ele tá em um outro nível de maturidade social, que eu espero um dia, se Deus quiser, o brasileiro também possa atingir, sabe? De cada um cuidando do seu quadrado, tomando conta dos seus próprios problemas, não falando mal da roupa do outro, vestindo na rua. Isso não é problema seu, meu amigo. Segue sua vida. Você ficar falando isso só faz mal pra você mesmo, entendeu? É algo tóxico pra você mesmo. Enquanto você espera aí, ó. Aqui, ó. Cortei metade. Tá meio torto, ó. Tá vendo? Tá meio torto aqui. Depois eu voltei, mas o que eu vou fazer? Eu vou cortar mais esse pedaço agora aqui, ó. Pra deixar ele mais reto, não vou cortar tão em cima da linha, depois eu lixo. Mas ó, vai ficar certinho o tamanho de uma prateleira. Vai mesmo, agora tá melhor já. Tava muito grande. Não, muito grande, né? Cadê o pedaço cortado? Ah, aqui, ó. Aí, ó. Esse daqui dá pra ver mesmo, que ele tá bem... Tá torto. Torto, assim. Mas galera, eu nunca tinha cortado isso na minha vida. Gente, primeira vez, ó. Não sei nem se Vocês precisava estão passar participando óleo dessa aqui. experiência. Acho que não precisava passar óleo aqui. Será, cara, se eu gente? estiver fazendo alguma coisa Marceneiro. errada, Casal Marceneiro é meu primo, comenta aí se estiver fazendo alguma coisa errada, que aí eu aprendo. Quando você vier pra Washington, você me ensina também. Aí você me ensina qual ferramenta eu compro e tal. Aí a gente vira casal tineiro. Mentira. Não, é legal fazer as coisas com a mão assim, te preenche a cabeça, tá ligado? Melhor do que ficar no sofá sem fazer porra nenhuma, entendeu? Sei lá. Beleza, galera, agora eu vou tentar terminar de tirar esse talho aqui pra gente poder lixar. E aí depois que lixar já dá pra pintar. E, mano, acho que vai dar certo, velho. Nem acredito, nem acredito. Tem uma técnica que primeiro você tem que marcar assim, sabe? Pra depois você conseguir ir pra frente e voltar. Primeiro você marca porque aí ele vai descer reto. Exatamente onde você marcou. Aí, ó, pronto. Aqui tá bom, tá vendo? Eu acho que deve ser isso. Aí eu vou marcar pra depois eu poder cortar. Ah, amor, o que importa é tá fazendo sentido pra você aí. Na minha cabeça isso faz sentido. Galera, deu certo. Aí, ó. Ficou até que reto, né? Gente, deu super certo. Aí eu vou lixar aqui, vou passar a lixa 120 e depois uma maior, né? Não, vai passar, acho que é a 120 depois da 220. Depois do 220, 250, eu acho.
pra suavizar e deixar tudo bonitão. Pra passar o spray Depois depois. a gente pinta, exatamente. Então, é isso aí. Eu vou lixar aqui e a gente vai ter que ver como é que ficou o Freddy Krueger também. E, cara, esse negócio de brasileiro aqui nos Estados Unidos é engraçado, porque a gente se relacionou já com vários grupos e tudo mais. E, tipo, eu tenho alguns amigos também que já reclamaram desse lance de mentalidade e tudo mais. Cara, sei lá, eu pelo menos... Quando mudo de país, eu tento estar aberto às melhores coisas que os países podem me fornecer, né? Obviamente, sempre vai ter gente ruim e tudo mais com mentalidade de merda em todos os países. Mas, tipo, parece que é um negócio cultural, característico que é celebrado no Brasil. Aí eu tava falando pra Julia, e pode ser viagem minha, tá? Se for viagem minha, vocês falam. Mas eu falei pra ela, nas novelas, antigamente, que a galera assistia, sempre mostrava o rico e o pobre, competição, falando mal, falando do corpo, falando do caralho. Então, tipo assim, ligar para a vida dos outros no Brasil é um tópico que é realmente válido. Tipo, você pode até não concordar com o que a gente tá falando dos sintomas tóxicos, mas é verdade, tá ligado? Então, tipo assim, é foda. E a gente vai falar no final do vídeo esse lance do americano frio, né? Essa percepção que eles têm do americano ser frio e tal, toma cuidado, você não vai se adaptar. A gente vai falar mais no final do vídeo, porque, querendo ou não, vai fazer 4 anos que a gente tá aqui, a gente foi aprendendo várias coisas ao longo desses anos, e eu acho que uma dessas coisas foi realmente ver o que a gente quer trazer perto da nossa vida e o tipo de mentalidade que a gente quer adotar. Porque... E o que a gente quer distância também. Principalmente o que a gente quer distância, né? Eu vou passar uma água aqui porque uma coisa que eu sei é, se tem mise en place na cozinha, tem que ter mise en place no lugar de obra também, porque você tem que organizar mesmo, né, gente? o próximo estágio da obra. Então agora eu vou passar uma água aqui, galera. Pronto, galera, tá lixado, agora tá lisinho, que vocês não conseguem sentir aí. A gente vai pintar isso daqui pra ele não ficar feio assim. E essa parte é que vai pra frente, que é a parte já veio certa dele, que tá bonito. Então a gente vai pintar esse resto. Vamos ali pra vocês entenderem como é que vai ficar agora. Que é o seguinte, né, tipo, essa daqui é a prateleira, e aí precisa dos suportes, aí o suporte a gente imprimiu na impressora 3D. Eu não medi o tamanho do suporte. Vamos ver se ainda cabe. Senão a gente imprimiu menor, né? Senão imprimiu menor. Ah, não, mas é foda, né? Já gastei plástico. E enquanto isso, nosso Freddy Krueger, ó. Tem muito plástico ainda. Enquanto isso, nosso Freddy Krueger, ó. Olha. Cadê a mão Tá dele? indo pra cá. Cadê a mão dele? Nossa! Não terminou de imprimir a mão. Não acredito. Aí, Como ó. que caiu a mão? Não sei. Mas Passada. a mão caiu. Enfim, eu imprimo só a mão depois de novo. É. Isso que é bom. Aí a gente pega o corpo e depois eu imprimo só a mão de novo. Aí, ó. Deixa eu ver como tá. Talvez é porque eu não coloquei suporte direito. Mas é isso, galera. Eu vou imprimir a mão de novo depois. Aí, ó. É isso aqui. Aí aqui Põe o são suporte, põe o aqui são os suporte. suportes. É isso que eu ia falar. Vamos ver como é que vai ficar. Pera aí. Vou botar aqui, ó. Essa parte aqui assim. Aí. Um aqui. Olha lá, Colby. Ai, olha Um só. aqui. Ótimo. E um aqui. É isso aí. É isso. Aí, tipo, ó. Ó. Olha lá. Olá! Olá! Ótimo! Ótimo. Né? Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pintar esse aqui com a lata de spray e esse aqui também. E depois a gente vai montar tudo. E fica até o final do vídeo pra saber se isso vai dar certo também, né? É, Porque até agora aparentemente tá dando certo. É isso. ainda bem. Ó, eu vou estender isso daqui com um tapete higiênico de cachorro. Como se fosse um jornal. Sim, porque ele absorve, né? Então vai absorver. Põe uma pedra. Então vai absorver. Vou colocar um negócio em cima aqui já, ó. Ai, tá um pouquinho passada, né? Assim é simples, né? Olha, tá brilhando. É isso. Bora esperar secar desse lado. Depois a gente vem e dá outra mão. Pronto, galera. Enquanto a tinta seca lá, a gente terminou o Freddy Krueger aqui. Olha aqui, ó. Vamos lá ver. Aí, galera, ó. A base a gente tirou. A mão a gente vai fazer outra, mas vai dar pra gente colocar só pra vocês terem uma ideia. A gente vai ter que fazer outra. Ó, tem que tirar aqui, ó. Tá vendo? Um suportezinho. Mas beleza. Aí a mão a gente vai fazer outra. Faltou só uma partezinha. E agora ele. Tirar aqui.
Essas outras paradas aqui são suporte. É quente. Tá quente, é. Isso daqui é suporte pra poder imprimir nas... Tipo, no chapéu dele, tá vendo que o chapéu dele ele tem um formato assim, então, pra poder segurar, porque é plástico, né? Isso aqui é fácil de tirar também, ele imprime ocos, gente, aí é facinho de cortar. É. Agora, ó, vem aqui perto. Isso aqui é satisfatório, galera. Olha, é pra encaixar na base. É pra encaixar na base. Aí, galera! Ó, vamos ver se encaixa. Eu acho que vai ser perfeito, quer ver? Aí, ó. Vamos botar ele parado aqui. Olha só, gente. Muito bem feito, né? Fazer um 360, vocês têm uma noção. Não, e esse filamento é de roxo com preto, fica muito da hora, cara. Fica. Aí, ó, vou colocar a mãozinha dele aqui, ó. Que a gente vai imprimir outra, com a garra, né? Mas, ó, peraí. Aí a gente cola, mas aí, ó. Ó! Olha só. Só que a gente vai imprimir outro. É isso aí. Porque ele não conseguiu imprimir o resto da garra da mão dele. Mas a gente vai imprimir de outra cor, talvez. A gente vai imprimir desse amarelo. É esse aqui. Agora a gente tem a nossa parte de decoração, agora vamos lá pegar pra tentar montar a prateleira e colocar ele em cima e finalizar o vídeo, cara. E mais uma vez, a gente tá fazendo esse vídeo falando dessa mentalidade brasileira, dessas paradas tóxicas, porque a gente percebe que é um comportamento que, tipo, fica falando assim, o americano é frio e tudo mais, como a Júlia falou. Isso, na realidade, não é verdade, tá ligado? Tipo assim, o que é ser frio? Ser frio é ser mais reservado, é saber os limites, ser um pouco mais individual. Demorar um pouco pra dar essa intimidade, né? Essa abertura pra... Exatamente, sabe? entendeu? Então, eu acredito que ter amigo aqui nos Estados Unidos realmente demora mais um pouco, tá ligado? Então, tipo, é mais difícil você... Tipo, você não vai simplesmente chegar e adquirir aquela intimidade do nada. Então é diferente. Então, eu não sei se o americano, ele é frio, sabe? Eu acho que o americano, ele sabe construir as relações. E eu não tô falando de todos os americanos. Obviamente tem exceções, mas eu acho que é diferente do Brasil, sabe? Principalmente esse negócio de relação rápida. E aí os brasileiros no Brasil falam, o americano é frio e tal, ou vem pra cá, só vem pra comprar e fala o americano é frio. É porque talvez não dá match na cultura e na mentalidade mesmo, porque um país é diferente do outro culturalmente, cara. Não tem jeito. Aí, galera, ficou algumas horas secando aqui no sol. Eu vou prender, essa parte eu vou deixar pra cima. Eu vou prender, será que grudou? Aí, saiu. Eu vou parafusar aqui e aí a gente coloca lá. Mas o tamanho ficou correto, né? O tamanho ficou ótimo. certinho. Bom, galera, eu prendi aqui mais ou menos. Eu vou ter que passar uma segunda demão de tinta e fazer um acabamento aqui com massinha. Mas vocês entenderam a ideia, né? Olha lá, aí vai ficar bom, hein? Ó, vai ficar ótimo, amor. Eu só vou pintar, deixar ele certinho agora. E aí é isso, galera. Mas esses são alguns comportamentos que a gente acha tóxicos, assim, que a gente mesmo viu que a gente tinha. E aí quando você vem aqui pros Estados Unidos, isso é ressaltado, entendeu? E aí a gente começa a reparar que os outros também têm. Então, tipo, conta pra gente. Você acha que é assim, não é assim? Você discorda, concorda? Você acha que é diferente? Você acha que tem uma explicação do porquê o brasileiro é assim? O que eu sei eu acho que se cada um cuidasse mais do próprio umbigo, a gente melhoraria mais como sociedade. Você não acha, Júlia? Eu acho também. Eu também acho que o brasileiro, não generalizando, né, essas pessoas que têm esses padrões de comportamento que a gente falou no vídeo, precisam aprender muito ainda com a mentalidade do americano antes de fazer o que elas fazem de melhor, que é julgá-lo. Então é isso, gente. Eu fico muito feliz se você gostou desse vídeo. Deixa seu like e então a gente se vê no próximo. E olha aqui, vai ficar assim, ó, quando tudo estiver finalizado. Olha lá, ó. Deu certo, cara, tá vendo? Deu certo, vai ficar assim. Top, top demais. Se inscreve no canal e até a próxima diretamente de... Austin, Texas. Não.